Bem, hoje é 28 de maio de 2022 e a importância dessa data é justamente porque é considerado, digamos, a certidão de registro de nascimento da filosofia grega, né? Da fundação, digamos assim, do que seria o pensar filosófico grego. E essa data se baseia justamente no eclipse, né, que aconteceu em 585 a.C. e que o filósofo, né, matemático, astrônomo Tales de Mileto, que nasceu em 624 e morreu em 546 a.C., ou pelo menos se supõe, né, o período de florescimento da sua vida, teria, né, previsto esse eclipse, e aí por conta disso, essa data, né, de 28 de maio de 585 a.C. se tornou como que o registro de nascimento ou de configuração, né, da filosofia grega enquanto tal. E aí a gente tem algumas referências, né, para aproveitar essa data e reforçar, né, essa compreensão. É claro que não da filosofia como um todo, porque filosofia, se a gente pensar de uma forma intercultural, né, ela tem várias manifestações em outras culturas, ela pode ser pensada a partir de outras culturas. Então a gente se restringe aqui aos gregos apenas para fazer esse registro. E a primeira referência é justamente de Heródoto, né, das histórias de Heródoto, o livro das histórias, no primeiro livro chamado Clio, né, o nome de uma das musas, no parágrafo 74 ele vai dizer: se Achares reclamou-os, ante a recusa acendeu-se a guerra entre dois soberanos. Durante 5 anos os medos e os lídios obtiveram alternadamente vantagens, e no sexto ano de luta aconteceu algo extraordinário, que motivou o término da hostilidade. Em combate em que os triunfos se equivaliam de parte a parte, o dia transformou-se inesperadamente em noite. Tales de Mileto havia predito aos jônios esse fenômeno, fixando a data em que se verificaria. Os lídios e os medos, vendo a noite tornar inopinadamente o lugar do dia, cessaram de combater e procuraram o mais depressa possível fazer as pazes. Então essa previsão, né, de Tales seria, digamos, a ideia, né, inicial de um surgimento da filosofia, porque a partir daí a compreensão do universo, do cosmos, da realidade, ela deixava de ser, né, fundamentada nos mitos, na religiosidade, para agora ser elaborada a partir da própria razão natural. Isso quem vai reforçar também para nós é Aristóteles, né, no livro Alfa da Metafísica, no 983, né, no parágrafo 983, B20, ele diz o seguinte: nem todos concordam, entretanto, quanto ao número e caráter desses princípios. Ele está falando aqui sobre os princípios originários, né, da realidade, o arquê, né, como diziam os filósofos. E aí ele continua: Tales, fundador dessa escola de filosofia, afirma que esse princípio permanente é a água, razão pela qual ele igualmente propôs que a Terra flutua na água. É presumível que tenha chegado a essa hipótese a partir da observação de que o nutriente de tudo é úmido e que o próprio calor é gerado da umidade. Extraía sua hipótese, portanto, disso e também do fato de as sementes de tudo apresentarem uma natureza úmida e a água é o primeiro princípio da natureza das coisas úmidas. Então, Aristóteles reforça aqui que a primeira escola de filosofia, a escola jônia, né, da qual surgiram outros filósofos como Anaximandro, Anaxímenes, né, discípulos de Tales, né, Tales seria o precursor, né, o primeiro a fundar, né, essa nova compreensão da realidade, do cosmos, que a gente denomina filosofia, né, que depois vai adquirir esse nome. E essa ideia de que a filosofia, né, surge nesse período, né, século 6 a.C., nessa data específica, é interessante para mostrar como também os filósofos eram vistos, né, por alguns outros pensadores, né, que não necessariamente da filosofia, mas das artes, das narrativas, da poesia, né? A gente tem um exemplo nas fábulas de Esopo, né, que é justamente quem vai também fazer uma referência a isso. E a gente tem essa mesma referência que o Esopo foi fazer na sua fábula em Platão, no Teteto, em que ele faz Sócrates falar, né, de uma história, uma anedota,
em que uma mulher da Trácia, né, fez chacota de Tales, porque enquanto ele observava as estrelas, ele caiu dentro de um poço, né, caiu num buraco. E por conta disso, né, se tornou clássica essa ideia de que o filósofo é alguém que anda no mundo da lua, né, e acaba esquecendo o que está na sua frente. E aí o Esopo, né, que era um grande fabulista grego, que viveu também nesse período, vai contar a seguinte fábula, né? Um astrônomo tinha por hábito sair todas as noites para observar os astros. Ora, um dia, andando pelos arredores e absorvido completamente na contemplação do céu, caiu em um poço. Como se lamentasse e gritasse, alguém que por ali caminhava ouviu seus gemidos, aproximou-se e, tomando conhecimento do ocorrido, disse-lhe: Ó amigo, tentando ver o que há no céu, tu não vês o que está sobre a terra? Moral da história. Poderia se aplicar dessa fábula àqueles homens que alardeiam coisas extraordinárias, mas não são incapazes de se conduzir nas coisas comuns da vida. Então, isso acaba, né, servindo como uma anedota em relação a essa preocupação dos filósofos com as coisas, né, elevadas e muitas vezes o desleixo, um descuido em relação, né, às coisas mais práticas e utilitárias do dia a dia. Mas, enfim, com isso a gente, né, fala, né, sobre esse registro, né, digamos assim, esse registro de nascimento da filosofia no dia 28 de maio, uma data simbólica, claro, de 585 a.C.